Olá, sejam bem-vindos ao canal. Peço que vocês se inscrevam no canal, acione o sininho e deixe seu like, vai ajudar muito. Vamos para o vídeo. Zeus era a divindade mais poderosa e mais importante do panteão grego. Era conhecido como Rei dos Deuses e Deus do raio, do trovão e dos céus. Zeus era um importante deus da religiosidade dos gregos, considerado o comandante do universo e aquele que regia e supervisionava os seres humanos e os deuses. Era filho do titã Cronos e tornou-se comandante do universo após libertar seus irmãos do estômago de seu pai e derrotá-lo em uma batalha. Era conhecido como Deus do céu, do raio e do trovão. Os Jogos Olímpicos eram uma forma de cultuá-lo. Zeus, o deus supremo dos gregos. Zeus era uma das divindades que faziam parte da religiosidade dos gregos antigos, sendo considerado o deus mais poderoso de todos. Residia no Monte Olimpo, regendo o universo e controlando os céus. Ele comandava os humanos e os outros deuses e era considerado pelos gregos como o deus do trovão, dos céus e do raio. Os romanos conheciam Zeus como Júpiter. Como era o deus dos céus, Zeus tinha o poder de controlar o clima, podendo usá-lo em benefício ou em prejuízo dos seres humanos. Além desses atributos e poderes, Zeus era visto por Hesíodo, poeta que narrou a origem das divindades gregas, como o deus responsável por manter a justiça. Historiadores contemporâneos, no entanto, afirmam que o conceito de justiça de Zeus era influenciado por sua própria vontade. Zeus, assim como diversos outros deuses gregos, podia receber epítetos que ressaltavam qualidades específicas. Essas alcunhas eram adotadas em determinados locais, como templos religiosos. Dentre seus vários epítetos, podemos destacar: Zeus Agoreu, evidenciava-o como bom para os negócios e como responsável por punir os comerciantes desonestos. Zeus Órquio, distinguia-o como uma divindade que protegia os juramentos e que punia aqueles que não os cumprissem. Origem de Zeus. Zeus era filho de Cronos, um titã que regia o universo. Cronos era filho de Gaia, personificação da terra na mitologia grega. A história de Cronos tinha ficado marcada pela luta dele contra o próprio pai, Urano. Depois de derrotar seu pai, Cronos recebeu a profecia de que um de seus filhos o destronaria, assim como ele havia feito com seu genitor. Depois disso, ele decidiu devorar todos os filhos que tivesse com sua esposa, a Titânide Rhea. Assim ele fez, mas quando Zeus nasceu, Rhea, sua mãe, enganou Cronos, dando-lhe uma pedra com roupas de bebê para que ele comesse. Cronos comeu a pedra, e Zeus foi enviado para Creta para não ser morto por seu pai. Lá, ele foi cuidado por Gaia ou por ninfas que habitavam a ilha. Há essa variação entre os mitos. Assim, Zeus cresceu longe de Cronos e, quando se tornou adulto, voltou para resgatar seus irmãos que foram engolidos. Zeus envenenou seu pai para que ele vomitasse e assim libertasse todos aqueles que havia devorado. Isso libertou Hestia, Deméter, Hera, Reides e Poseidon. Esse resgate culminou no acontecimento de duas guerras, Titanomaquia, uma guerra entre os deuses e os titãs. Como vimos, os titãs foram derrotados e presos por Zeus no Tártaro. Gigantomaquia, uma guerra entre os deuses e os gigantes, que foram instigados por Gaia, insatisfeita com a derrota dos titãs, que eram filhos dela. Os deuses venceram novamente. Essas vitórias, além de terem consolidado Zeus como o rei dos deuses, uma vez que ele liderou a guerra contra os titãs e foi o responsável por libertar seus irmãos, permitiram que Zeus tomasse o céu para si, Poseidon ficasse com as águas, Reides comandasse o submundo. Curiosidade sobre Zeus. Zeus era conhecido como o deus do céu, do raio e do trovão. Podia controlar o clima e usá-lo para ajudar ou prejudicar os humanos. Era filho de Cronos e Rhea. Resgatou seus irmãos, devorados pelo pai, Cronos, e guerreou contra os titãs. Era casado com Hera, mas tinha vários casos extraconjugais.
Os gregos lhe prestavam cultos, dentre eles, os Jogos Olímpicos. Muito importante que você deixe o seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho para novos conteúdos. Obrigado.